Nessa videoaula faremos a correção da última atividade, que abordava o conceito de funções logarítmicas. A primeira questão: dadas as funções f de x igual ao logaritmo de 2x na base 2 e g de x igual ao logaritmo de 1 sobre x na base 2, calcule no item A f de 2. Bem, se eu quero saber f de 2, é só a gente tomar a função f de x e substituir o x por 2. Com isso, o f de 2 será o logaritmo de 2 vezes 2 na base 2. Como 2 vezes 2 é 4, então isso vai ser o logaritmo de 4 na base 2. E aí vamos lembrar que esse 4, ele vai ser, o logaritmo de 4 na base 2, ele vai ser 2, porque nós sabemos que 2 elevado a 2 é igual a 4. Desse modo, então, f de 2 é igual a 2. No item B, eu quero g de 1. Bem, vamos então pegar a função g de x e onde tiver x eu vou trocar por 1. Desse modo, g de 1 será o logaritmo de 1 sobre 1 na base 2. Como 1 sobre 1 dá 1, então isso é o logaritmo de 1 na base 2. Nós sabemos que toda vez que o logaritmando é 1 em uma base válida, o resultado é 0. Então, o logaritmo de 1 na base 2 é igual a 0. E, claro, com isso, nós sabemos que g de 1 é igual a 0. No item C, eu quero g de f de 2. Ou seja, eu quero saber qual é a imagem do 2 pela função g composta com a f. Bem, a gente fez exemplo parecido com isso. Vamos tomar aí a função g, a função f e a função g e vamos inicialmente determinar quem é a composta. G composta com a f, você vai pegar a função g e onde tem x vai colocar f. Então isso vai ficar o logaritmo de 1 sobre a função f na base 2. Bem, mas vamos lembrar que a função f ela é o logaritmo de 2x na base 2. Então isso vai ficar o logaritmo de 1 sobre o logaritmo de 2x na base 2, tudo isso na base 2. E agora o que eu faço? Agora eu faço o seguinte, lembrem que toda vez que eu tiver 1 sobre numa determinada fração, eu posso eliminar esse 1 da fração colocando menos no expoente, no caso aí menos 1. Então eu posso escrever 1 sobre o logaritmo de 2x na base 2 como sendo o logaritmo de 2x na base 2 elevado a menos 1. Para que eu fiz isso? Porque agora é só você lembrar que esse expoente ele passa multiplicando o logaritmo. Então nós teremos menos 1 multiplicado pelo logaritmo do logaritmo de 2x na base 2, tudo isso na base 2. O menos 1 multiplicando, você coloca 1 se quiser, então isso vai ser simplesmente menos o logaritmo de 2x na base 2 na própria base 2. Bem, determinada então a composta da função f com a função, na verdade o contrário, né? Determinada então a composta da função g com a função f, então agora eu vou para o cálculo da imagem. Como nós queremos g de f de 2, eu vou substituir o x por 2. Perceba a substituição. Entre parênteses, nós sabemos que 2 vezes 2 dá 4. Então isso vai ficar menos o logaritmo do logaritmo de 4 na base 2, tudo isso na base 2. De novo, entre parênteses, nós sabemos que o logaritmo de 4 na base 2, ele vale 2. Então isso vai ficar menos o logaritmo de 2 na base 2. Bem, para a gente finalizar, o logaritmo de 2 na base 2 é 1. Então vai ficar menos 1. Desse modo, então, g de f de 2 vale menos 1. No item D, nós queremos o contrário. Nós queremos f de g, só que agora de 1 sobre 2. Bem, de maneira bem parecida com o que a gente fez no item anterior, primeiro eu vou determinar a f composta com a g. Como é que eu determino? Eu vou pegar a função f e onde tem x eu vou colocar a g. Então observe que a função f é o logaritmo de 2x na base 2. Então onde tinha x eu coloquei a g. Ficou logaritmo de 2g na base 2. Bem, mas a função g, ela é então o logaritmo de 1 sobre x na base 2. Com isso, então, a composta fica o logaritmo de 2 vezes
o logaritmo de 1 sobre x na base 2, tudo isso na base 2. E aí eu vou aplicar algumas propriedades. Por exemplo, esse 2 que está multiplicando o logaritmo, eu coloco no expoente, aquela propriedade que transforma expoente em produto. Colocado o 2 no expoente, então agora a gente vai calcular essa potência. Na verdade, a gente então vai calcular essa potência inicialmente. Eu vou logo transformar o 1 sobre x em potência. 1 sobre x é x a menos 1. E aí eu tenho, aí dentro do parêntese, x a menos 1 elevado ao quadrado. Isso é potência de potência, multiplica os expoentes. Então isso vai ficar o logaritmo do logaritmo de x a menos 2 na base 2, tudo isso na base 2. Lembrando que esse menos 2 aí surgiu do produto do expoente menos 1 pelo 2. Bem, se eu tenho então o logaritmo do logaritmo de x a menos 2 na base 2, tudo isso na base 2, isso então vai ser a composta da função f com a função g. Determinada a composta, eu quero então a imagem do 1 sobre 2. Então eu vou substituir o x na composta por 1 sobre 2. Acompanhe. Vai ficar o logaritmo do logaritmo de 1 sobre 2 elevado a menos 2 na base 2, tudo isso na base 2. Bem, vamos lá então resolver. Eu vou então agora pegar e fazer o seguinte. Nesse processo aqui, eu simplesmente repeti para que a gente possa aplicar as propriedades de potência. A gente pode observar que 1 sobre 2 ele é 2 a menos 1, pode fazer isso. Outra coisa que você pode fazer, que foi o que eu fiz aqui, é você pegar e trocar o sinal do expoente. Para você trocar o sinal do expoente, basta que você inverta a base. Então, se eu tenho 1 sobre 2 a menos 2, quando eu inverter a base, vai ficar 2 sobre 1 elevado a 2. Fica mais fácil de trabalhar. Como 2 sobre 1 dá 2, então nós vamos ter aqui, acompanhe entre parênteses o que estava, 2 sobre 1 dá 2, 2 ao quadrado dá 4. Então ficou mais fácil de resolver. Por quê? Nós temos o logaritmo do logaritmo de 4 na base 2, tudo isso na base 2. Bem, entre parênteses, o logaritmo de 4 na base 2 é 2. Então vai ficar o logaritmo de 2 na base 2. Isso é 1, porque toda vez que o logaritmando for igual à base, o resultado é 1. Desse modo, então, f de g de 1 sobre 2 é igual a 1. O item f, na verdade o item e, né? F de raiz de 2. Simples, é só pegar a função f de x e trocar o x por raiz de 2. Então vai ficar f de raiz de 2 é o logaritmo de 2 vezes a raiz de 2 sobre 2. Bem, o que eu faço? Eu vou transformar tudo numa potência de base 2. Esse 2 é 2 elevado a 1 e essa raiz de 2 é 2 elevado a 1 sobre 2. Como nós estamos multiplicando potência entre parênteses, multiplicação de potência de mesma base, repete a base 2, somos expoentes. 1 mais 1 sobre 2. Bem, 1 mais 1 sobre 2 eu posso reescrever, igualando os denominadores, como 2 sobre 2 mais 1 sobre 2, que dá 3 sobre 2. Então aqui fica o logaritmo de 2 elevado a 3 sobre 2 na base 2. Bem, esse expoente 3 sobre 2 eu passo multiplicando o logaritmo. Então isso é 3 sobre 2 multiplicado pelo logaritmo de 2 na base 2. Como o logaritmo de 2 na base 2 é 1, então isso é 3 sobre 2 vezes 1, que dá 3 sobre 2. Portanto, f de raiz de 2 é 3 sobre 2. O item f, g da raiz quadrada de 4. Essa é simples, né? Bem, está aí então a função g, e onde tem x eu vou trocar pela raiz quadrada de 4. Então você tem que g da raiz quadrada de 4 será o logaritmo de 1 sobre a raiz quadrada de 4 na base 2. Vamos lembrar que a raiz quadrada de 4, raiz positiva, porque o logaritmando tem que ser positivo, né? A raiz quadrada de 4 é 2. Então vai ficar o logaritmo de 1 sobre 2 na base 2. Lembre agora que esse 1 sobre 2 é 2 a menos 1. Então isso dá o logaritmo de 2 a menos 1 na base 2. O menos 1 passa multiplicando, então vai ficar menos 1 vez o logaritmo de 2 na base 2. Como o logaritmo de 2 na base 2 é 1, vai ficar menos 1 vezes 1, que é menos 1.
Portanto, então, nós temos que g da raiz quadrada de 4 é igual a menos 1. Bem, dando continuidade à nossa correção, a segunda questão. Explicite o domínio e o conjunto imagem de cada uma das funções. Vamos lá, então. O item A traz a função f de x igual ao logaritmo de x menos 1 na base 2. Bem, aí nós temos que garantir a condição de existência do logaritmando. O x menos 1 tem que ser positivo, tem que ser maior do que 0. Então, o x tem que ser maior do que 1. Desse modo, então, nós temos aí que o resultado do logaritmo ele pode ser qualquer valor real. Isso para imaginar o caso da imagem, né? Como o resultado do logaritmo pode ser qualquer valor real, então a imagem será sempre o conjunto dos números reais. Então, desse modo, você vai dizer que o domínio da função f é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 1. Isso dá a condição de existência do logaritmando. E a imagem da função f é o conjunto dos números reais. O item B, f de x igual ao logaritmo de 2 mais x na base 1 sobre 2. Bem parecido com o item anterior, da condição de existência do logaritmando, o 2 mais x tem que ser maior do que 0, então o x tem que ser maior do que menos 2. Bem, por outro lado, a gente já sabe que o resultado do logaritmo deve ser qualquer valor real. Com isso, então, a gente conclui que o domínio da função f é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é maior do que menos 2, e a imagem da função f é o conjunto dos números reais. O item C, f de x igual ao logaritmo de 2x na base 3. Bem parecido com os itens anteriores, eu tenho que inicialmente garantir que o logaritmando 2x seja maior do que 0. Então, o x tem que ser maior do que 0 dividido para 2, ou seja, x maior do que 0. A história da imagem, nós já sabemos que pode ser qualquer número real. Isso já está falado várias vezes. Então, com isso, eu concluo que o domínio será o conjunto dos x pertencentes aos reais, tal que x é maior do que 0, e a imagem da função é qualquer número real. O item D, f de x igual ao logaritmo de 2x mais 3 na base 1 sobre 2. Essa questão é bem repetitiva, né? A condição de existência do logaritmando, ela vai dizer que o 2x mais 3 é maior do que 0. Então, o 2x é maior do que menos 3. Logo, o x tem que ser maior do que menos 3 sobre 2. Já sabemos que a imagem pode ser qualquer número real, porque o resultado de qualquer logaritmo é sempre real. Desse modo, então, você conclui que o domínio da função f são os x pertencentes aos reais, tal que x é maior do que menos 3 sobre 2, e a imagem da função f é o conjunto dos números reais. O item f, na verdade o item E, a função f de x igual a 3 mais o logaritmo de 2x menos 1 na base 3. Pessoal, o fato de ter um 3 somando esse logaritmo em nada altera o que a gente vinha fazendo. Na verdade, a função logarítmica é só a parte que tem um logaritmo. Nós temos aí uma função logarítmica somada com 3. É o que nós temos aí. Então, vamos lá avaliar de maneira idêntica. Da condição de existência do logaritmando, 2x menos 1 é maior do que 0. Então, 2x é maior do que 1. Logo, x é maior que 1 sobre 2. Bem, desse modo, por outro lado, a gente já sabe que a imagem é qualquer número real. Então, você tem que o conjunto, solução não, o domínio dessa função é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é maior que 1 sobre 2, e a imagem é o conjunto dos números reais. Por último, a função f, ou o item f, a função f de x, é igual a menos 2 mais 2 vezes o logaritmo de x na base 4. Bem, parecida com o item anterior, onde nós temos aí uma função logarítmica multiplicado por 2 e subtraído menos 2, né? Na verdade, somado menos 2, garantindo a existência do logaritmando. O x tem que ser maior do que 0. Além disso, a gente já sabe que o resultado do logaritmo pode ser qualquer número real. Então, isso me faz concluir que o domínio da função f ele é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é maior que 0, e a imagem dessa função f é qualquer número real. Bem, com isso eu finalizo essa videoaula.
onde nós corrigimos a atividade que abordava funções logarítmicas.